Você é o tipo de pessoa que quer sempre mais e que não se contenta com o que tem? Ou você conhece alguém assim que, por ganância ou por um motivo semelhante, sacrifica as coisas mais importantes da vida apenas por conquistar mais e mais? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E para isso nós vamos usar um texto do Lev Tolstói, que é um escritor russo, e ele tem um conto chamado De Quanta Terra Precisa o Homem. Tá? Essa história, ela começa falando sobre... Tem duas irmãs, uma vai visitar a outra, a mais velha vai visitar a mais nova. A mais velha mora na cidade, é casada com um comerciante, e a mais nova mora no campo e é casada com um mujik. O que é um mujik? Mujik é um camponês, né? Um camponês russo. E elas estão lá conversando uma com a outra, e a mais velha começa a se gabar da vida na cidade, falando sobre as riquezas, o luxo que tem na cidade, falando do teatro, falando que a vida na cidade seria melhor do que no campo. Em contrapartida, a irmã mais nova também começa a falar dos benefícios, né, de viver no campo. Começa a falar sobre que eles não vivem com medo, né, como os que vivem na cidade, e que mesmo eles tendo pouco, eles sempre têm alguma coisa, né, tem sempre o pão para se alimentar, e eles nunca passam fome, eles não vivem com medo de perder tudo, e cada uma começa a falar dos benefícios de morar na cidade e no campo. E a irmã mais nova, que mora no campo, ela também fala: sem contar que, na cidade, o diabo vos tenta e seduz os vossos maridos, né, com jogos, vinho ou com uma moça, e acaba perdendo tudo, né, acaba estragando e destruindo a vida de vocês, né, por causa dessa sedução do diabo na cidade. E o marido da mais nova, que está perto do fogão, está escutando, né, as mulheres conversar ali. Estou aqui com esse passarinho aqui, está comigo. E o marido dela está escutando ali, eles tagarelando, né, as duas tagarelando sobre os benefícios da vida na cidade ou no campo. E quando a esposa dele fala isso, né, sobre a tentação do diabo na cidade, seduz os homens com vinho, com jogos, com mulheres, ele vai e entra na conversa e fala: não, isso é verdade mesmo. E aqui no campo a gente não tem tempo para ficar pensando nessas asneiras, né? Então ele fala isso e depois ele continua. Ele fala: o único mal é que aqui no campo nós temos pouca terra. Se nós tivéssemos muita terra, nem o diabo me metia medo. Ele fala com essas palavras e Tolstói escreve na sequência: e o diabo estava atrás do fogão, escutando tudo, e o diabo fala, né, consigo mesmo: ah, é? Então vamos um desafio, você e eu. Eu te dou muita terra e por meio da terra eu dou cabo de ti, ou seja, eu te mato. E é aí que começa o enredo principal da história. Depois dessa conversa, né, a irmã dela volta para a cidade e ele fica com a família e ele começa a pensar muito nisso, né, nessa ideia de ter mais terra, de ter uma terra melhor. E ele começa a ir atrás dessas oportunidades e ele consegue, né, ele conquista um lugar melhor do que ele estava. Estava tendo alguns problemas ali com os moradores da, da região que ele estava morando, com os vizinhos, com algumas multas que ele recebia. E daí ele decide mudar daquele local, ele consegue mudar para outro lugar maior. E a vida dele está muito bem, está indo muito bem. O que ele está plantando e está tendo uma boa colheita, né? Está com os animais crescendo. E está indo tudo muito bem na vida dele. E chega um visitante na casa dele, que ele recebe, começa a conversar e fala de outro lugar que tem uma terra maior e melhor. E diante disso ele vai... Ela tá cantando bastante aqui. Ela quer fazer parte do vídeo. E esse visitante fala dessa terra, né? Que é melhor, que é maior. E ele decide ir para essa terra, para conquistar ela,
Afinal de contas, apenas para ter mais terras. Apesar dele já ter uma quantidade, um tamanho muito bom, né, de terras, e está indo tudo muito bem, ele quer mais, quer mais. E ele vai e continua nessa correria da vida dele por mais terras, até que chega um momento em que ele tem uma oportunidade de conquistar uma grande quantidade de terra. O combinado era o seguinte: ele chega ali no meio de um povo, o pessoal fala, ó, a gente vai, toda essa terra aqui é nossa, para onde você olhar é nossa. Então, para você conseguir, é apenas o seguinte, a gente vai fazer um trato. Desde o amanhecer do dia, você pode caminhar e ir marcando toda essa terra. O quanto você conseguir caminhar e marcar, toda essa terra vai ser sua. O único requisito é que você volte para o lugar em que nós começamos a caminhar, para o lugar em que você começou a caminhar, até o pôr do sol. Então, resumindo, era o seguinte: ele poderia conseguir a quantidade de terra que ele quisesse, ele apenas precisaria caminhar desde o nascer do sol e antes do pôr do sol ele voltar para o mesmo lugar. Então ele começa a pensar: não, isso aqui é muito bom, eu consigo caminhar por uma grande quantidade de distância, né? E eu vou conseguir grandes terras. E daí ele faz o trato. No amanhecer do outro dia, ele começa a caminhar. E ele caminha uma longa distância. E ele percebe, não, aqui agora já está a hora de eu virar para a esquerda para fazer a volta. Só que ele percebe um, uma região muito bonita ali. E que ele percebe muitas oportunidades do que ele poderia fazer com aquela terra. E ele diz, não, então eu vou um pouco mais. Eu vou um pouco mais. E sempre quando ele tem a oportunidade de virar para a esquerda, ele percebe algo bom na terra e ele diz, eu vou um pouco mais. Até que chega um momento em que ele realmente decide virar à esquerda e virar à esquerda. E depois vira novamente para voltar para o local onde ele tinha partido. E quando ele percebe, quando ele faz a última virada, né, para voltar, ele percebe que o sol já está bem próximo de se pôr. E ele começa a sentir algumas dores, né? E ele começa, os pés dele já estão machucados. Ele começa a correr e o sol está próximo de se pôr. E ele começa a correr, a correr. E chega um momento em que ele está tão exausto que ele pensa, eu estraguei tudo, né? Por minha ganância, eu estraguei tudo, eu vou perder o dinheiro que eu paguei. Era um valor simbólico assim que ele tinha pago, né? Por esse, entre aspas, acordo. Mas mesmo assim, mesmo ele pensando que iria perder, ele continua, né? Ele já estava muito exausto e o sol próximo de se pôr e ele dá tudo dele ali e o sol se põe e ele não consegue chegar. Só que ele percebe que o pessoal lá ainda está gritando assim, porque lá de cima o pessoal ainda estava vendo o pôr do sol. Para ele o sol já tinha o pôr do sol já tinha acontecido, mas para o pessoal que estava em uma área superior ainda não. Então ele diz: eu vou dar aqui vou fazer o meu último esforço, o último grande esforço para conseguir chegar lá. E daí ele começa a correr, exausto, suando, os pés machucados. Quando ele chega lá em cima, o sol já tinha se posto para as pessoas também. Ele acaba chegando lá muito exausto. Quando ele olha para as pessoas assim, ele percebeu que o sol se pôs e que ele perdeu tudo. E ali ele cai para frente, sangrando pela boca, e ele morre ali no local onde ele partiu. E daí a pessoa que estava com ele cava ali 2 metros mais ou menos de cova e enterra ele dentro. E qual que é a moral da história? A moral da história é que pela ganância dele, ele perdeu tudo, perdeu a família e morreu. Ele queria tanta terra e o que precisava era apenas de 2 metros de terra para ser enterrado. Então essa história ela nos mostra como a ganância pode nos seduzir ao ponto de nós sacrificarmos as coisas mais importantes da nossa vida
apenas por querer mais, né? Por conquistar mais. Nada está suficiente para nós, né? E nós podemos nos perguntar, né? Você pode se perguntar, o que é que eu tenho sacrificado da minha vida às vezes por mais dinheiro, às vezes por mais fama, por mais status. Muitas pessoas sacrificam tempo em família, outras pessoas sacrificam a saúde, né, a educação dos filhos, apenas por querer mais e mais e mais, em uma busca desenfreada, constante, em que não há pausas, em que o único objetivo é o poder, a fama ou são as riquezas. Então nós temos que fazer essas perguntas e isso muitas das vezes aparece de forma muito sutil nas nossas vidas, né? Por exemplo, com as redes sociais, nós sacrificamos muitas coisas apenas por mais curtidas ou por mais comentários, por mais divulgação. Algumas pessoas se sujeitam a fazer coisas que para elas seriam antiéticas ou até imorais, apenas por conseguir mais likes, né, mais visualizações. E todas essas pessoas, elas estão nesse caminho da ganância, né? Nós podemos estar, nós pessoalmente. Então nós precisamos se avaliar. O que é que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos de uma pausa, né, para pensar. Nossa vida é uma correria, né? As pessoas fazendo tudo no automático, ali vivendo a vida, a rotina, trabalhando, estudando. E muitas das vezes nós não paramos para meditar, para refletir sobre a nossa vida, né? Sobre o caminho que nós estamos seguindo, sobre as decisões e as escolhas que nós estamos tomando. Será se isso realmente faz sentido? Será se esse é realmente o caminho que eu quero seguir? São esses os objetivos que eu preciso para a minha vida? Às vezes nós estamos envolvidos em vários projetos, né? E às vezes sacrificando o tempo ali com as pessoas que nós amamos. E a gente deve se perguntar, né? Quantos projetos eu preciso para me sentir realizado, né? Quantas visualizações eu preciso para me sentir que meu trabalho está sendo útil? Então a gente reflete sobre essas coisas, se pergunta, para a gente não se perder nesse caminho e seguir o caminho desse sujeito chamado Paron, que é esse russo, Mujik, que queria tanta terra. E a própria terra o destruiu, como o diabo tinha falado no início, né? Ele falava, né, o único mal é que nós temos pouca terra, ele falou no início. Se eu tivesse muita terra, nem o diabo me metia medo. Ou seja, ele colocava toda a confiança dele, toda a expectativa dele em ter mais terras, né? Muitas das vezes nós colocamos essa expectativa em ter mais riquezas. Ah, se eu fosse rico, a esse ponto eu não sofreria nada, eu seria inabalável. E muitas das vezes isso é uma ilusão, total ilusão. Mesmo os mais ricos sofrem dos piores sofrimentos, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado de evitar esses caminhos, tá? Porque às vezes por meio do próprio caminho da ganância, é aquilo que nós mais desejamos, por meio daquilo nós morremos. E às vezes não morremos fisicamente, como aconteceu com o Mujik aqui do conto. Às vezes nós morremos espiritualmente, né? Nós perdemos a nossa vida interior. Nós sacrificamos a nossa vida interior, né? Por essa busca frenética pelas coisas materiais, pelas coisas passageiras. Então, o que esse conto nos ensina e nos faz refletir é justamente sobre essa questão da ganância, do que nós estamos sacrificando para conseguir o que nós queremos materialmente, né? E se isso é realmente se esse é realmente o caminho que nós queremos seguir. Então essa é uma reflexão para todos nós. Nós precisamos parar, meditar e refletir sobre isso. O que eu estou fazendo agora? Por que eu estou fazendo isso? Né? E para onde eu estou indo?
vale realmente a pena eu sacrificar a educação dos meus filhos, por exemplo, por mais e mais dinheiro, mesmo eu já tendo uma quantidade suficiente? Veja que eu não estou nem falando aqui a questão de você estar precisando pagar as dívidas, estar precisando para casa, né? Ali você trabalha mais para conseguir, né, manter ali seus deveres cumpridos, né, financeiramente falando. Mas às vezes você não tem dívidas, você já tem uma boa quantidade de dinheiro, né, guardada, investida, e você está conseguindo uma renda ali boa por mês, e mesmo assim você começa a sacrificar o tempo em família, às vezes um tempo de leitura, um tempo de vida interior, espiritual, apenas para ganhar mais dinheiro, né? Mesmo sem precisar realmente. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Todos nós podemos ser tentados por essas coisas, né? E é por isso que é importante nós pararmos e refletirmos sobre isso, tá? Então, esse é o conto de Quanta Terra Precisa o Homem, de Lev Tolstói, escritor russo. Sugiro a leitura desse conto para vocês e fica aqui essa reflexão sobre esse conto, tá? Parem, reflitam e meditem nas vossas vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.